Então, nesse segundo bloco do Apostilas Festivais da semana, não, né? Que vão ser duas edições essa semana, a gente tem o Festival de Taguatinga também. A gente vai falar de outro festival também de Pernambuco, o Festival de Cinema do Meio do Mundo. O nome dele já desperta interesse, né? Ele tem um motivo para isso. A edição dele aconteceria em Garanhuns, fisicamente, e ele acabou sendo adaptado para ser feito online. Os filmes ficaram disponíveis do dia 9 ao dia 11 de julho, mas ainda até a data da gravação, né, segunda-feira, dia 13, eles ainda estão disponíveis. Quem ouvir aí nos primeiros dias pode tentar lá ver se ainda está. Tem muita coisa interessante. Foram 38 curtas e um longa. A Mostra Convidados tem um longa-metragem. Então, seguindo a mesma linha da Roberta, eu vou falar um pouco dos vencedores e algumas coisas que me chamaram a atenção. A cobertura foi feita em texto dividido por mostra, tentando traçar uma linha. Não há um conjunto, uma unidade dentro daquela mostra, né? Os filmes são muito diferentes entre si, mas mesmo assim a gente tentou encontrar algum denominador comum ali. Não existe textos específicos dos filmes, eles estão divididos por mostra. Alguns filmes a gente pode até passar aqui rapidamente, que foram exibidos no Festival de Cinema de Garanhuns, lá, o do Meio do Mundo, também foram exibidos na Cinemateca de Pernambuco, foram até premiados, mas eu vou fazer pela mesma lógica da premiação. A gente teve uma amostra de animação. A amostra de animação foram 6 curtas de diversos países. O vencedor, o que ganhou o prêmio, né, só para deixar claro, né, o prêmio do Festival de Cinema no Meio do Mundo se chama Prêmio Seu Zé. Eles deram esse prêmio com o nome dele faz menção assim, ao Seu Zé, que é a figura, acho que mais comum. Não tem quase ninguém no Brasil que não conheça um Seu Zé, porque é um dos nomes mais comuns do Brasil. Então, eles fizeram esse prêmio mostrando que, né, a popularidade do nome. Então, tem todo um conceito em cima do troféu. A mostra de animação foram 6 obras. O vencedor do prêmio Seu Zé foi o Sonhos de Isa. E eles deram duas menções honrosas, né? O Sonho de Isa, ele é um filme que ele é dito educativo, né? No gênero dele é educativo, ele realmente é. E ele é muito interessante porque, assim, é um tipo de filme, é um tipo de animação bem infantil, bem educativa mesmo, com aquela linguagem educativa que os realizadores têm feito para tocar em temas mais contemporâneos e bem interessantes, assim. Esse, em específico, a ideia do João Ricardo, que é o diretor catarinense, era falar de alienação parental. Então, ele coloca uma menina descobrindo no sótão da casa os brinquedos antigos do pai, e aí o pai começa educativamente a falar sobre os brinquedos dos anos 40, como é que eles eram, né, o peão, e como que era a sociedade nos anos 40, que usava o rádio. E nisso ele fala da entrada em vigor do Estatuto da Mulher Casada nos anos 60, que fez com que na separação a guarda fosse preferencialmente da mulher, e como isso aumentou os casos de abandono afetivo por parte dos pais, que quando se separavam se viam desobrigados a cuidar dos filhos e tudo. E o filme coloca ao final a lei da guarda compartilhada como uma vitória que, assim, agora os pais que querem ter a guarda dos filhos, mesmo que compartilhada, eles têm essa oportunidade. Então ele fala de como a sociedade, além de sempre ser machista a partir dessa lei, colocou nas mães, meio que confirmou que seria uma espécie de segundo emprego, cuidar da casa, cuidar dos filhos, como se fosse uma função diretamente ligada às mulheres. E é interessante porque, assim, é sobre a visão de um pai dizendo para a filha, dizendo: olha, se não fosse essa lei, antigamente eu provavelmente não conseguiria que você vivesse comigo, que eu te levasse para a escola, que você passasse os dias aqui em casa, que eu criasse você também, que eu cuidasse de você também, porque a vida de casado acabou, mas a gente tem uma filha em comum. Então, e isso por um viés educativo mesmo. Então, é um curta muito interessante. Foi muito,
positivo ele ter vencido o prêmio, só que tem as duas menções honrosas também têm uma sensibilidade, são filmes que têm uma sensibilidade muito forte. Um é de Taiwan, que é uma canção sem voz, que fala de uma adoção de um cachorrinho, que todo o processo, né, a dificuldade que parte de uma pessoa já adulta evitando adotar um cachorrinho para a filha, lembrando de quando ela era criança, que ela adotou e tudo que ela passou. E o Water is Life, que é a Água é Vida, que aí já é um filme norte-americano feito por uma ONG que defende uma bacia hidrográfica lá dos Estados Unidos, grande, e fala justamente da poluição. Ele é bem lúdico, assim, ele é bem curto, tem 2 minutos, e ele trata justamente de como o avanço, né, econômico e as indústrias elas vão poluindo aqueles rios e tudo, né? Quer dizer, então são filmes que são muito diferentes entre si, tanto em relação a país quanto ao tema, até a metragem, né? O filme de Taiwan, o curta, tem quase 20 minutos, enquanto esse tem 2 minutos. Então, eles tentaram, acho que com esse prêmio, eles premiaram metade dos filmes, né? Se você pensar na menção honrosa e no prêmio principal, mas foi uma maneira deles também abarcarem toda a diferença entre os filmes. Então, a mostra de animação foi bem múltipla. Dentro da mostra internacional, aí já teve uma tendência que se repetiu na mostra nacional, né, que aí é a primeira provocação que eu faço para a Roberta, que são filmes que falam muito da questão da idade, da velhice. A gente tem visto muitos filmes nos festivais, né, que a gente está acompanhando, que fala justamente dessa situação de idosos, não só pelo viés do abandono, mas a gente teve um filme na Mostra de Itaguatinga que foi uma descoberta descoberta não, mas o exercício o processo de crossdresser, que depois a transexualidade numa pessoa já na terceira idade. Então, quer dizer, não é só com relação aos receios da idade, né? Na Mostra Zona Norte a gente também falou disso, mas é um tema cada vez mais comum, né? Então, antes de falar sobre esse filme em específico, que é um filme muito pesado, eu queria perguntar para a Roberta, como antropóloga, se essa ideia da gente contar cada vez mais histórias sobre as pessoas da terceira idade, pensar justamente a terceira idade, não é uma maneira também, primeiro, de assumir que a gente deixa esse grupo de pessoas à margem, a gente observa que eles têm dificuldade, uma dificuldade maior de conviver na sociedade por certas limitações e por preconceito também, e também se não é uma maneira da gente se entender, porque a gente chega à conclusão de que se não morrermos antes, todos nós passaremos pelos mesmos problemas em que a gente vê outras pessoas passando e a gente talvez não faça muito para tentar resolver. Eu queria essa sua visão, essa sua opinião sobre esse tipo de obra que a gente está vendo cada vez mais comum, principalmente em curta-metragem. Mas eu acho que não é só em curta-metragem, não, Jorge. Eu acho que são nas artes em geral. A gente tem também longas que falam sobre o envelhecimento, né? Eu não sei se eu já cheguei a falar alguma vez aqui sobre a experiência sensorial e angustiante que foi assistir Amor, né, para mim, que é um filme que fala sobre o envelhecimento, no caso, sobre um casal. Mas eu acho que tem duas coisas aí. O fato é que a gente efetivamente está ficando mais velho. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, uma pessoa da minha idade, a minha mãe com a minha idade, ela já tinha se casado com meu pai há alguns anos, eles já tinham comprado o primeiro apartamento deles, e os dois vieram de famílias... meu pai mais, mas a minha mãe veio de uma família de classe média baixa. Meu pai veio de uma família pobre mesmo. Então, quer dizer, eles já tinham feito todo esse processo de transição de classe, né? Já estavam com
cuidando dos meus avós, que estavam morando no mesmo prédio que eles. Então, assim, era uma vida completamente diferente da minha. Eles efetivamente eram muito mais idosos do que eu sou com os meus 37 anos. Com os 37 anos deles, eles já eram senhores, senhoras, né? Eu não me considero, não considero ainda uma senhora. E aí existem duas coisas. Uma é isso, que a gente está ficando cada vez mais velho, e a outra que nesse processo de ficar cada vez mais velho, a gente está descobrindo que a gente não precisa ser apenas uma coisa durante a vida inteira. Que a gente, vivendo 80, 90 anos, a gente vai ter processos, né? Etapas de vida, né? E não somente uma profissão, ou somente um grande amor, ou somente uma construção familiar única, né? Então, a gente está se abrindo para esses tipos de coisa. Já que você tocou na minha profissão, eu considero uma figura muito importante para pensar esse tema da velhice no Brasil, a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga da UFRJ. Ela é uma antropóloga que aparece em programas de TV, que é uma coisa que eu considero também muito importante, porque eu acho que os antropólogos e os sociólogos e os cientistas sociais em geral, eles precisam trazer debates teóricos para o povo de uma maneira mais ampla, né? Debates complexos, mas que sejam possíveis de ser entendidos por todos. Isso não quer dizer que a gente vai esvaziar o debate, muito pelo contrário, a gente vai tornar o debate mais amplo e vai efetivamente debater. Porque se a gente fica só conversando entre dois ou três, isso não é um debate, né? Isso daí, e principalmente se a gente fica dentro do nosso núcleo, que é muito meio homogêneo, então não há debate, há uma reiteração de ideias. Então, quando a Miriam Goldenberg ela coloca determinados assuntos da velhice, ela tem um livro da velhice que são artigos de alunos e de colegas falando justamente sobre idosos que usavam computador para aplicativo de relacionamento para se encontrar, para encontrar um novo esposo, uma nova esposa. Idosos que descobriram que gostavam de dançar na terceira idade. Idosos que descobriram essa questão da sexualidade, né? Ou que realmente a gente entender que a gente vai mudando durante a vida e que as coisas vão se apresentando e tudo bem. Eu acho que essa é uma questão que vem sendo trazida por conta disso, Jorge, muito por conta dessas Esse nossas novas despertar, né, do possibilidades. audiovisual. Primeiro, só consertar uma informação, tinha falado que uma canção sem voz é uma animação de Taiwan, não, ela é japonesa, né? Ela ganhou, além da menção rosa, ela também ganhou o prêmio da crítica, que eu esqueci de mencionar. Então, dentro da Mostra Internacional, a gente teve alguns filmes que tratavam da velhice. Um muito interessante é o Transfogo, que é de Portugal, o nome do diretor é Rodrigo Tavares, mas o filme que ganhou, assim, ele é tão impactante que ele ganhou tanto o prêmio do júri quanto da crítica, que é chamado, em português eles traduziram para Uma Viagem com a Mãe. Ele sim é de Taiwan, é da Sophie Shui, que o Transfogo fala de um pai, né, é um português que foi morar no Brasil porque o pai, o militar, não aceitava a homossexualidade dele. Então, quando a mãe dele falece, ele volta para Portugal para enterrar a mãe e se relacionar com o pai, ver o que vai fazer e tal, né? Aí ele tenta colocar numa casa de repouso. É até interessante porque Portugal, até pelo envelhecimento da população, né, há dificuldade em você conseguir uma casa de repouso para uma pessoa de idade. Eles escolhem de acordo com o perfil, é quase como uma universidade nos Estados Unidos. Mas esse outro filme é bem parecido, é uma mãe que começa a ter degeneração com relação a fisicamente e mentalmente, né? Então o filho vai morar com ela, o filho leva a esposa e a filha para morar junto, só que eu já tive uma situação dessa na família, né? Quando a degeneração é muito grande, acaba que você tem que se dedicar praticamente integralmente àquela pessoa, porque ela fica com mania de perseguição, ela troca o dia pela noite, ela acha que está sendo roubada, porque procura dinheiro na bolsa, não acham que estão roubando. Então, isso é comum com pessoas
nessa situação. Acaba que ele fica sem emprego, ele acaba decidindo ficar sem trabalhar e ficar o tempo todo cuidando da mãe. E nisso a esposa dele vai embora. Falou assim, olha, vou pegar minha filha e vou embora, porque não tem como a gente ficar aqui nesse ambiente, eu com a minha filha e tal, ele vai embora. E assim, quem não quiser ouvir o spoiler, para de escutar aqui, né? Pula uns 30 segundos, um minuto. Mas o choque do filme é que, assim, uma viagem com a minha mãe, porque ele leva a mãe para a estação de trem, para eles pegarem o trem, para dar um passeio, e ele coloca a mãe no trem e ele não entra no trem. Só que no momento em que ela pega o trem, ela está com as condições perfeitas mentais. Ela fala assim, não, meu filho vai sentar aqui, não sei o que e tal, e ele vai embora. Ele, assim, ele faz a mãe se perder e depois termina o filme com ele trabalhando numa portaria, numa recepção de um prédio, e vê uma senhora passando e ele fica na cabeça, tipo, será que é minha mãe? Quer dizer, ele deu uma solução para a vida. Então é muito forte, assim, porque todo o filme é construído para a gente criar uma empatia com ele, né, por E conta no da situação, final, e ele faz uma coisa, assim, a desumanidade total com a própria mãe. Então, eu acho que ficou meio impossível de você não premiar esse filme, apesar da seleção também ser múltipla. Tem um filme divertidíssimo, Matinê, é um filme espanhol que usa aquela questão do filme dentro do filme, que é um homem em situação de rua que ele acha um bilhete de cinema, então ele vai no cinema e aí ele começa a conviver com todos os problemas que a gente tem no cinema, do pessoal fazendo barulho para comer, atendendo o telefone e tudo, e depois a gente descobre que aquilo ali, na verdade, era um filme e que estava falando da vida dele. Quer dizer, tem um filme muito parecido com... Esse filme é mexicano, tem um filme espanhol que é muito parecido com o Tapa na Pantera, que é um falso documentário, mas de uma pessoa meio performática. uhum. Então, quer dizer, tem um bem curto, que é uma brasileira radicada no Canadá, de 2 minutos, que é como se fosse um sonho sobre a mulher que fica menstruada dentro da piscina. Então, quer dizer, são muito diferentes também, mas esse do abandono da mãe foi muito pesado, assim. Então, acho que ficou um pouco impossível de você não Não contemplar ele. premiar. É. Ele acabou ganhando os 2 prêmios, né? E você quer adicionar alguma coisa com Não, relação? eu acho que assim, é outra questão. A partir do momento que as pessoas vão ficando muito velhas, todos nós vamos ter que lidar com a questão de como vamos cuidar de nossos pais em algum momento, né? Porque, em geral, um dos dois falece antes, né? Em alguns raros casos, o casal falece no mesmo período de tempo, ou um curto período de tempo. Geralmente acontece com casais que ficam casados muitos anos, né? E aí meio que acho que a vida meio que o cara fica tão, ou a mulher fica tão sem saber o que fazer que acaba adoecendo aquele romantismo clássico de morreu de amor, né? Mas, em geral, todos nós vamos ter que lidar com isso, com esse momento no qual vamos ter que enfrentar pais que já não estão mais tão conscientes do que estão fazendo. E é complicado, né? Não é uma situação fácil. Porém, eu acho que é uma decisão ética e... Mas é isso, não dá para dizer também que é fácil, né? Que é uma coisa tranquila. Você sabe que você já passou por isso também. Então, assim, cria uma nova dinâmica para aquela família que precisa de uma certa absorção de todos que estão ali, para aquilo minimamente funcionar e sabendo que vão ter momentos de conflitos porque outra pessoa efetivamente não vai estar sabendo de nada do que está fazendo. Então, só que ao mesmo tempo, aí existem esses momentos no quais você percebe que a pessoa está integralmente ali. E é muito difícil lidar com essa relação do estar e não estar. Porque aí você lembra, né? Porque nós fomos criados pelos pais. Então você começa a lembrar das afetividades, e quando você sabe que o outro está consciente disso, eu acho que torna a situação talvez até mais difícil, porque é uma coisa meio contraditória,
mas é porque você vê a angústia, né? Desse, tô perdendo a minha memória, né? Tô perdendo as minhas conexões afetivas. Então, é um processo difícil para todos e eu acho que talvez, não por acaso, que esse filme ganhou, porque todos, de alguma maneira, se conectam ou se projetando nessa situação, né? Ou já tendo passado ou estando passando por ela. Por ela, né? E a Mostra Brasil, né, também teve o prêmio da crítica foi nesse sentido, né? O vencedor foi o Nuvem Negra, do Flávio Andrade, que é também um senhor, né? Como se fosse o chefe da família numa mesa com 8, 10 familiares, né? Ele não está sendo ouvido, as pessoas estão conversando entre si, e ele claramente está ali naquele sentimento de solidão em grupo. Então, ele é o Jean-Claude Bernardet, que interpreta o senhor. Uhum. Então, ele começa a imaginar até uma saída digna da vida dele, assim, É como um se ele curta? não curta, como se ele pudesse, de certa maneira, deixar uma mensagem a partir da saída dele de cena, digamos assim, né? Mas ele está ali, é muito interessante porque as pessoas começam a conversar em determinado momento sobre depressão, e ele claramente está com sintomas ali de ter uma depressão ali, uma pessoa sentada na mesa com sintomas, as pessoas não são capazes de olhar, e o diretor ele filma muito as bocas e a comida, então, porque justamente a gente está ali num momento que as pessoas estão falando e comendo e falando muito, mas elas não estão se vendo, não estão se ouvindo, a gente não consegue ver muito bem as pessoas, e nem ouvir muito bem o que elas estão falando, né? São conversas muito atravessadas. Então, e o Jean-Claude Bernardet também faz um trabalho muito bom, ele sem expressar, né? Só se expressando, sem falas e tudo. Ele ganhou o prêmio da crítica, e o Seu Zé da Mostra Brasil é um filme que tem a cara do festival, porque é o Leonardo Bastião, o poeta analfabeto, que fala justamente de um desses poetas do interior do Brasil, do meio do mundo, né, como o festival Uhum. se chama, que a partir da oralidade, quer dizer, uma pessoa que sem estudo formal, muito pouco ou nenhum no caso dele, faz poemas maravilhosos, belíssimos sobre o território, sobre a natureza, o ambiente em que ele vive. Então, e é um senhor que, assim, ele é filmado desde 2008, os vídeos dele vão para o YouTube, então foi acompanhando essa trajetória dele, e ele também, desde o ano passado, tem se queixado de que está esquecendo, já não lembra mais dos poemas, então fala um pouco dessa questão da perda de memória, então o filme resgata vídeos dele antigos, com os poemas, e meio que faz um documentário enquanto é possível se fazer sobre ele. É um documentário longo, ele é bem didático, porque fala com professor de literatura, sobre métrica de, de poesia, tem essa Isso me questão. lembrou uma coisa que tem a ver com memória, com a perda de memória, que eu soube recentemente que aconteceu com uma pessoa conhecida, de sofrer um AVC e perder a memória. E aí a pessoa deixou de gostar das coisas que ela gostava antes. Né? E para a gente, como é interessante que até as coisas que a gente gosta, né, as nossas preferências, estão conectadas a momentos vividos, que a gente de Sim, alguma maneira lembra. Né? Por que a gente gosta de comida tal? Porque a minha mãe fazia quando eu tinha não sei quantos anos, eu lembro que meu pai chegava e que não sei o quê. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, eu adoro o cheiro de flúor, porque a minha mãe é dentista e quando ela chegava em casa às 9 horas da noite, ela estava com jaleco ainda e eu sentia o cheiro de flúor, flúor de uma lembrança tutti-frutti, feliz, né? aquele cheiro de dentista mesmo, que todo mundo tem Uhum. pavor. Eu adoro, porque me lembra a chegada da minha mãe em casa. Então, é como as nossas memórias e os nossos gostos e as nossas afetividades estão ligadas a esse padrão que, quando se perde, é como se a gente não soubesse mesmo mais quem a gente é, e deve ser muito angustiante, né? Não deve ser uma coisa
fácil essa de... fase, né, de você estar esquecendo, né, esse caminho, né, que o Leonardo Bastião, no caso, está passando por isso, do tipo assim, as pessoas me procuram porque eu sou um poeta e tudo, e eu não consigo mais entregar o que elas querem, né, quer dizer, a identidade dele está sendo perdida para ele mesmo, para todo mundo ele vai Uhum. continuar sendo o poeta ali da cidade, mas ele mesmo não se consegue se ver mais, né, porque ele não lembra e tudo. E tem uma outra, dentro da competitiva, teve uma outra mostra, com 5 filmes, chamada Mostra no Meio da Noite, que usa os elementos de suspense, de terror, são 5 curtas, e são incríveis, quem puder assistir o festival todo, por enquanto ele ainda está disponível, mas esse é muito interessante. Foi essa mostra, foi essa parte aí que eu falei na anterior, que eu estava com No, uma no invejinha do bloco Jorge, passado. porque... E assim, o vencedor do Seu Zé, eu recomendo muito, até ele venceu o Seu Zé, faz sentido, porque dentro desse, desse gênero e também de um tipo de trabalho, a Ailda Lopes Pontes ela tem adquirido popularidade, exibiu esse filme na Mostra Tiradentes do ano passado, que é o 11 Minutos, que mostra uma moça que pega um táxi para o aeroporto, né? Então, a sinopse do curta diz, né, que a cada 11 minutos uma mulher sofre violência no Brasil. Uhum. E aí ela, ao longo desses 11 minutos no carro, ela sofre até mais de um tipo de violência, e aí a gente tem uma conclusão que subverte o gênero, mas o filme todo ele usa a trilha, usa os closes como uma obra de suspense, né? Então, quase todos os filmes partem dessa lógica, ideia da mulher como a personagem indefesa e tudo, mas aí chega no final, ela faz uma subversão para tratar de sororidade e tudo. E tem um outro filme dela nessa mostra, chamado Em Cima do Muro, que já adiciona um outro elemento, né? Que eu acho que isso o audiovisual brasileiro poderia até explorar um pouco mais, que ela adiciona o elemento do musical. É um filme que conta uma história de uma moça que está num apartamento ela faz um story, ela tem aquela depressão pós-story, quer dizer, ela está mostrando que a vida dela é muito feliz, e aí depois quando ela desliga, a vida dela está meio ali sem sentido, então ela acha um aplicativo chamado Satan App, que coloca todas as redes sociais dela em um lugar só. E aí, quando ela instala, na verdade, são pessoas, né, que entram, tipo Black Mirror, né? Os Uhum. caras entram cantando, e aí não deixa ela tirar o olho do celular, fica colocando a tela e tal. E, então, é um filme ele adiciona o elemento musical, então é um filme muito interessante. E um outro filme que usa esse elemento musical, ele foi até exibido no outro festival que a Roberta falou, do Festival de Curtas, que é o Mamãe Tem um Demônio, do Demerson Souza. Nesse caso, o musical já são mais números, né, da personagem cantando e tudo, mas também é um curta-metragem incrível, né, Roberta? Sim, Eu gostei é muito, muito gostei muito diferente do filme. e tem uma crítica ali também social, né? Apesar de ter a maior parte do filme é cômico, mas no final também ele dá uma solução ali que pode ser entendida como quase como um golpe feminista, né? Dentro daquele... Eu acho que praticamente todos os curtos são protagonizados por mulheres e todos eles, quase todos eles tocam mais fundo na questão do feminino, questões feministas. O Ondas também, né? O Ondas também subverte essa questão do vilão, do filme de suspense, tudo. E só que teve um outro prêmio, eles fizeram uma menção honrosa chamada Zé do Caixão, que aí foi para o curta chamado Pelano. Ele foi todo pensado por uma realizadora, a Cris, eu vou ver o sobrenome dela aqui, mas ela, acho que, se eu não me engano, é Cris Mariani, mas eu vou confirmar enquanto isso eu vou falando do filme. Ele é um filme que, assim, dialoga muito com a nossa situação, porque ele parte de assim, ele entende que a política ambiental do governo atual destruiu tanto a nossa natureza, que se abriu uma camada de ozônio, um buraco na camada de ozônio em cima do Nordeste, que torna impossível as pessoas saírem de casa, porque elas vão queimadas. entrar em chamas, né? Uhum. Elas vão ser carbonizadas.
então o governo manda as pessoas ficarem em casa. E as pessoas não respeitam isso. Ó, começam a ir para a rua, começam a organizar bloco no Pelourinho, e, as pessoas, e aí parte justamente de uma mulher dentro do apartamento, convivendo com essa impossibilidade de sair de casa. Claro que quando foi feito o curta, a gente não A estava gente não imaginava que... Né? a gente não imaginava, mas é Cris Mariani mesmo. Acabou que a gente acabou criando esse diálogo com o nosso momento atual. E aí, como eu falei justamente da política pública, né, atual, eu vou passar para a parte de uma outra mostra chamada Nossa Mostra, para tratar justamente com a Roberta de uma forma de se produzir audiovisual, que acho que só o curta-metragem, só esses festivais mais dinâmicos conseguem abarcar, que é justamente você tratar do que está acontecendo agora, pelo menos nos últimos meses. Né? O Nossa Mostra são curtas feitos por coletivos, por produtoras lá de Pernambuco. Né? Tem um coletivo lá chamado Cine Agreste. Então, são vários curtas que foram fora da competitiva, muitos pelos organizadores do festival e tal. É uma mostra muito interessante. E boa parte deles traz esse elemento assim do que está acontecendo agora, do governo. Né? Então, a gente compara, a gente falou do Três Verões no outro episódio da Apostila Revisa, que fala de um período de 2015 e 2017, porque um filme, para poder chegar no cinema em 2020, ele foi escrito, captado, recurso produzido há 2 anos, 3 anos. Né? Então, para a gente poder falar da sociedade agora, se torna impossível fazer todo esse processo. Né, Roberto? Então, qual a importância assim, de um festival dessa linguagem de curta-metragem, que tem uma produção mais dinâmica, para a gente falar justamente do que a gente está vivendo agora? Eu vou dar exemplos dentro das mostras do festival, mas eu já queria jogar essa questão para você logo de cara. Na verdade, eu ia te fazer uma provocação muito parecida com essa, se não a mesma, porque a gente estava reclamando muito da falta de um cinema político contemporâneo, né? Assim, até por esse motivo mesmo que você falou, né? Os documentários, eles são feitos, até mesmo os documentários, que em geral precisam de menos recursos, mesmo de estrutura, né? De equipe, são feitos com uma equipe menor, são feitos de maneira mais, às vezes, experimental, às vezes com equipamentos mais simples mesmo, por opção do diretor, mas até eles passam pelo processo de edição, né? Primeiro de roteiro, depois de edição, aí o cara vai pensar as possíveis locações, quando não esses documentários que surgiram muito a partir depois de 2013, que são documentários que têm a ver com a própria com as próprias manifestações, né? Que o cara vai lá e filma na hora, edita e envia. Eu acho que a partir de meados aí da década passada, a gente tem uma certa tendência a falar mais sobre o presente por essa facilidade de produção mesmo, né? Ou opção por uma produção mais simples e mais direta, partindo também muito da mídia independente, né? A gente tem esses tipos de documentários, mas o que a gente tem encontrado nesses curtas que a gente tem acompanhado nas últimas mostras é uma reflexão a partir de outros gêneros também, não só do gênero documental, né? A partir da ficção, a partir da animação. E isso é muito interessante. E aí eu ia te perguntar justamente se você achava que tinha a ver com o momento político pelo qual a gente está passando, no qual a gente precisa refletir, né? Eu acho que todas as áreas já chegaram a uma certa, pelo menos as pessoas que estão aqui, né, vendo que porque tem pessoas que parecem que estão vivendo um plano paralelo no qual está tudo muito bem e ok, mas as pessoas que já entenderam para onde estamos caminhando, elas
pararam para refletir. E eu acho que a classe artística como um todo tem se preocupado em fazer filmes que pautam o momento atual, acho que muito por conta disso, né? Eu acho que também, isso foi dito, né, há 2 anos atrás, né, período de eleição, que o momento teria os graves problemas na sociedade, mas se tem uma coisa que afloraria seria justamente a criatividade, o desenvolvimento da classe artística por obras mais diretas, né, que dialogassem mais diretamente. Eu acho que esses curtos eles estão conseguindo fazer isso, né? E eu usei a nossa amostra como exemplo porque tem um curta chamado do Filho Deixe Solo as Mães, do diretor, que eu vou ver o nome aqui, dos Filhos Solo as Mães, do Antônio Fargoni, que trata justamente disso, né? E tem muito, a gente está vendo muitos curtas que faz uma revisitação às falas do presidente da República para criar todo um contexto. E o vencedor do melhor roteiro, né, agora para entrar no prêmio oficial, a gente falou do Seu Zé, o prêmio popular e do prêmio da crítica, o prêmio de roteiro foi talvez o filme que eu tenha achado, se não o mais interessante, porque esse de Taiwan, da viagem com a minha mãe, é muito interessante também, mas é um filme chamado O Homem que Ri, que é justamente isso, né? Ele faz um exercício, esse filme O Homem que Ri é de uma antropóloga do Maranhão, o nome dela é Rose Panet, uma antropóloga jovem. O exercício dela é o seguinte, ela faz uma sessão de cinema em que, até no Cine Lume, em que são exibidos trechos, né, das entrevistas mais famosas do Jair Bolsonaro sobre tem que matar 30 mil e a agressão que ele fez a Maria do Rosário, numa sala de cinema, como uma experiência coletiva. E o Homem que Ri é óbvio, porque tá todo mundo rindo muito, né? Na experiência coletiva as pessoas acham muita graça e tem uma pessoa que está ali que se sente constrangida por achar graça daquilo tudo, né? Então o exercício dela é o seguinte: será que se a gente pegasse as falas, né, o discurso que venceu na última eleição e a gente colocasse dentro de uma experiência coletiva, será que a gente encontraria mais pessoas constrangidas em achar graça daquilo? Ou será que não, né? Eu tenho muito por mim que as pessoas, né, elas tiveram no íntimo delas a oportunidade de externar todos os preconceitos dela nos últimos anos, né? Então, o Homem que Ri faz justamente esse exercício de você tentar trazer para o coletivo esse debate. Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, ele é um roteiro que justamente usa as falas dos últimos anos do presidente da Mas República. essa experiência é uma experiência real ou é uma ficção? É uma ficção, é uma experiência ficcional. Então, a gente tem, né? Agora, antes de eu entrar para os prêmios os principais, né? Eu queria dizer que além do nossa amostra que foi fora da competitiva, que também tem texto lá na apostila de cinema, também teve uma amostra do Sesc de Pernambuco, com 3 curtas feitos em oficinas do Sesc, que a gente vai escrever, e tem uma amostra de convidados que teve um curta e um longa. O curta é o Gonzaga de Garanhuns, e o longa é um longa chinês chamado Montanhas Distantes. Então, vai entrar nos próximos dias, se não tiver quando você ouvir, provavelmente no dia 2, vai estar no ar. A nossa cobertura foi completa, a gente escreveu sobre todos os filmes de todos os festivais, os 2 festivais. No prêmio principal, o melhor filme foi o Riscados pela Memória, é um curta estrelado pelo Antônio Pitanga, que fala justamente da questão da idade, do saudosismo. Ele tem um sebo, então ele fica ali junto com os discos e os livros, e assim, é tão solitário esse exercício que ele é como se fosse parte daquele acervo, né? Ele se sente no meio que de uma família, e aí chega uma moça com uma filha querendo vender uns LPs para ele, porque no sebo hoje em dia chega mais gente para vender do que para comprar, e ele vê que ela está tendo uma dificuldade de se desapegar desses LPs, porque são os LPs do pai. Então ela lembra, o meu pai gostava disso, o meu pai gostava daquilo. Eu falei assim, será que você quer se desfazer mesmo desses bens, mas são apenas objetos, né? Ela não consegue entender por que aquilo ali faz tanto sentido para ela afetivo, se são apenas discos, né? Mas ela sente que é um pedaço do pai que está ali. Uhum. E aí tem o Antônio Pitanga, que é
uma presença assim, muito forte em cena, muito cativante, então acaba que o melhor filme também teve essa carga empática muito grande. É um Esse é filme o que, melhor filme do do festival. festival, ele, no geral, né, os prêmios gerais, os oficiais, foi independente da mostra, né? O Tá. popular e o da crítica teve o recorte da mostra, mas o geral não teve o recorte. Daí ele foi considerado o melhor filme do festival. Mas olha só que não é estranho, mas assim, que interessante, porque você falou isso e eu identifiquei dois eixos principais, pelo que você está falando na mostra, né? Pra, vocês sabem, eu não vi a mostra porque eu estava acompanhando a outra, então, assim, era impossível a gente ver, sei lá, 90 filmes no final de semana cada um. Então, assim, possivelmente eu vou dar uma olhada na mostra também, até para depois conversar com o Jorge, não revisa, mas para a gente ter ideias para o site, de direcionamentos. Mas me pareceu que ele tem dois grandes eixos, que é esse do envelhecimento e o do estagnamento político ou de um certo mal-estar político que paira e que eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, na E tem o eixo verdade, né? do regionalista também, né? Mas que ficou mais no nossa mostra, essa questão do meio do mundo, né? Filmes de Pernambuco, filmes da Paraíba, mas você vê, há uma correlação, né, Roberto? Porque a Sim, gente eu está acho falando que do. quando você falou dessa ficção da antropóloga, eu acho que algumas coisas que eram preconceitos desde sempre na nossa sociedade, elas ficam mais escancaradas a partir do momento que é quase o oposto. Tipo assim, quando você vê o outro reafirmando um preconceito dele, você se sente à vontade para dizer, mas eu também sempre achei isso e agora, já que eu tenho, né, 10 pessoas do meu lado que acham isso também, eu vou me sentir confortável para dizer, né, que é mais ou menos o que aconteceu, né? A gente vê pessoas que a gente até então achavam que jamais seriam capazes de dizer determinadas coisas, falando com uma tranquilidade absurda. Eu acho que justamente por isso, porque, ok, agora está autorizado, né? Alguns tipos de posicionamento são quase autorizados. Mas me interessou bastante essa coisa de até que ponto, se houver um constrangimento, porque acesso às falas todo mundo teve, né? Assim, em algum momento. Então, não tem como falar que as pessoas não escutaram, não ouviram, né? Porque passava E por acaba que vai ser algo que vai acompanhar as pessoas, né? Porque vai passar, aí daqui a 10, 15, 50 anos, vai ser, essas falas vão voltar, entendeu? Então, quer Uhum. dizer, não adianta as pessoas fingirem que não conhecem, porque isso é um fantasma que vai assombrar o país por muito tempo, né? Pelo resto da vida. E então esse esse filme ele ganhou o prêmio de melhor roteiro. O melhor ator foi o Jean-Claude Bernardet, pelo Nuvem Negra. A melhor atriz foi a Maria Rosa, por Um Mal a Cada Dia. E a gente teve também, antes de a gente falar do Mal a Cada Dia, os outros prêmios foram filmes que estavam nas duas mostras. Eles deram um prêmio especial de melhor elenco, o júri deu um prêmio de melhor elenco para o Vinde Como Estás, que eu Uhum. achei um curta lindo de uma montagem de uma peça, né, no Brasil, né, é um homem trans que ele fala da experiência dele sobre pela primeira vez que ele foi para um vestiário masculino depois da cirurgia de ressignificação e tudo. Então ele vem para o Brasil, para o Woman of the World, para falar no Rio de Janeiro, ali na Cidade Olímpica, e ele decide fazer uma versão brasileira, uma montagem. Então tem todo o casting e, e os ensaios, né, os exercícios de atores acaba que dá é uma representatividade em uma área assim no teatro que sempre primou assim pela tolerância e por receber
todas as pessoas de igual maneira, mas a gente ainda tem muita dificuldade em encontrar, né, em ver atores trans, né, atrizes. A gente tem poucas histórias sendo contadas, até mesmo no teatro. Então, é um filme que traz essa questão da corporalidade. Ele ganhou o prêmio de melhor elenco. Não sei se a Roberta, não sei se chegou a ver, Roberta, Não, não consegui ver, não. não conseguiu, né? E o outro filme que aí já fala uma região, uma área muito mais preconceituosa, que é o Soccer Boys. Ele ganhou o prêmio de melhor edição e o de melhor cartaz. Ele foi uma produção feita a partir de um edital do Canal Futura, então ele é um documentário, até a edição dele faz sentido, porque ele é um documentário mais tradicional, no sentido de escuta os depoimentos e compõe com as imagens, mas ele é um filme que ele conta sobre um time de futebol só de homens gays, que eles se reuniram a princípio para jogar futebol despretensiosamente, porque como o ambiente é muito homofóbico, além deles não conseguirem participar dos jogos, muitos deles chegou a fazer teste para times, estavam quase profissionais e tiveram que largar a carreira porque o futebol não sabe lidar com jogadores abertamente homossexuais. Então eles começam a jogar futebol e também porque eles se sentem mal, ofendidos, porque o futebol usa muito uma linguagem homofóbica durante o jogo, então eles resolvem criar uma pelada entre eles, só que começa a chegar um monte de gente a fazer um monte de time, e acaba que hoje é uma liga com quase 40 times que se organizam pelo Brasil todo. Eles tentam viabilizar um campeonato nacional e tudo, e é interessante porque eles têm uma visão até muito otimista de que isso é só uma fase, que o futebol, rapidamente, na visão deles, daqui a alguns anos, eu tenho muita dúvida em relação a isso, essa divisão não vai fazer mais sentido, porque aos Pô, mas poucos... rapidamente quando? O futebol existe... Tanto que no mesmo dia que eu vi o filme, né, saiu a notícia de que um jogador da Liga do Reino Unido, anonimamente, abriu a sua homossexualidade, mas anonimamente. Quer dizer, ele disse, olha, existe um jogador numa das principais ligas do planeta que é gay, mas a É gente não gay, mas sabe quem é. quem é? Quer dizer, então, a gente ainda está muito distante. E foi interessante esse contraste com o teatro, porque são dois ambientes em que a gente tem um ambiente claramente homofóbico pela participação da torcida e tudo mais, e a gente tem um ambiente que se diz muito mais representativo, muito mais tolerante, mas mesmo assim a gente não vê essa representatividade toda nos palcos, né, Roberta? É aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando até nos meios que se dizem mais abertos, né? E mais politizados, mais diversos, existe uma certa diferença. Eu não vou entrar nesse assunto agora, me aprofundar, porque ele vai ser assunto da Mostra Taguatinga, né, da Mostra competitiva Taguatinga dessa semana. Então, mas eu acho que existem ainda muitas barreiras e muitas dificuldades para a gente se pensar enquanto sociedade nas nossas diversidades particulares, sabe? Eu acho que o eu e o sujeito e a sociedade, né? O cidadão e a sociedade como um todo, é um problema que ainda não... É muito difícil de resolver, e com as novas identidades, os novos questionamentos, as novas demandas, a gente sabe que demora um tempo para a sociedade absorver essas demandas, né? Assim como demoraram décadas, né? Centenas de anos para as mulheres poderem, por exemplo, exercer alguns tipos de trabalho e serem reconhecidas como profissionais, ainda que hoje persista a diferença salarial. Então, quer dizer, assim, você disse que algumas pessoas são otimistas, eu não sou otimista no sentido... Eu acho que assim, a gente vai chegar efetivamente em algum momento, em alguns espaços, mas eu acho que esses processos são muito lentos, né? Sim. Então,
até me surpreende essa fala deles, que devem sofrer tanto com preconceito, acharem que mas é uma fase e já vai passar. Porque o futebol, ele sempre... Pode falar. Porque a lógica deles é o seguinte, o futebol, ele é um ambiente, assim, em que se destaca quem joga bem. Se o cara for um bom jogador de futebol, ele vai se destacar, independente. E assim, o Mas, futebol, né, sem a gente claro. aprofundar muito também, mas Bom, a ele, gente assim, ele é sabe que nós tolerante com tivemos... comportamentos que... Ele é tolerante com vários comportamentos absurdos, né, que os jogadores continuam aí, alguns jogadores dos mais famosos, dos mais ricos, têm certos comportamentos absurdos, mas como jogam bem, estão nos melhores times, ganhando os melhores salários. Então, eles acham que essa lógica é o seguinte: a partir do momento que tiver um grande jogador que, que diga abertamente, isso vai acabar, assim. Não como mágica, mas vai acelerar esse processo. Eu acho que a gente, para fazer uma comparação, há não tanto tempo atrás, os jogadores negros tinham que pintar a cara de branco para poder entrar em campo, né? Então, Sim. assim, claro que foi um processo mais rápido, porque eu acho até que a questão racial é uma questão que não tem como você... Tá no corpo, né? Assim, é visível efetivamente, e a sua orientação sexual você pode, de alguma maneira, blindar em alguns espaços. O que torna até mais difícil a recepção, porque se todos os jogadores gays resolvessem juntos falar, então, beleza, vamos todos nos assumir, talvez o futebol tivesse que lidar com isso. Porque eu tenho Sim, porque certeza que, não como acabaria. qualquer carreira, como qualquer espaço, como qualquer lugar, que existem muitos jogadores gays, né? Ou bi. Então assim, mas tem esse medo também de perder e de perder o espaço, de não conseguir, de repente, jogar numa grande liga, né? Então, eu entendo também os dois lados, né? É. E só para a gente não ficar sem citar nenhum, né? A melhor atriz foi a Maria Rosa por Um Mal a Cada Dia, que é um curto, eu tive que mexer na cola, que realmente são muitos filmes. Sobre uma mãe também, uma mãe solo, que adota um cachorrinho para a filha, né? Nessa tentativa de trazer uma alegria. Ela mora numa comunidade lá em São Paulo, e a menina não gosta, não se dá bem, não cria um vínculo com o animal, né? Ao contrário do que a mãe imaginava. Você tem uma quebra de expectativa, né? Que é interessante, que aí volta nessa questão do animal e tudo. Então, é um trabalho realmente muito bonito dela. E teve um outro curta que ganhou direção de arte, trilha sonora, melhor som, e também um prêmio da crítica, uma menção honrosa, que é o Vida Dentro de um Melão, da Helena Frade, que ela faz não é um stop motion, porque ela usando... A Helena Frade, ela compõe com marionetes, assim, a história da família dela, de início. Depois ela vai começando a usar fotos e vídeos de observação da própria família, vídeos reais, para criar uma história da família dela. Então, é um filme, assim, que ele realmente tem esses elementos técnicos muito interessantes, como ela faz essa composição, e acaba que, assim, num festival com curtas tão diferentes entre si, essa quantidade de prêmios acaba abarcando, porque a gente tem aí essa questão da política, a gente tem essa questão do gênero de suspense. Numa outra mostra, a gente tem essa questão da idade, de questões afetivas como um todo, com esses filmes falando sobre mãe solo, sobre os animais. Então, a gente tem o regionalismo. Então, foi uma mostra muito, muito múltipla de objetos. Então, acho que isso foi interessante, essa distribuição de prêmios, porque a gente tem assim, o Jean-Claude Bernardet e uma jovem antropóloga pegando as falas do Bolsonaro sendo premiados de igual maneira, né? Então, Roberto, eu queria que Eu achei interessante você falar sobre esse do cachorro, porque eu vou usar ele para falar sobre os outros. Eu acho que, na verdade, alguns filmes são sobre a nossa incapacidade de se sentir afetado, né? Não sei se por conta dos inúmeros
das inúmeras coisas que a gente tem que fazer durante o dia, de uma série de referências visuais, auditivas e tudo, é muita coisa acontecendo que talvez a gente não tenha espaço para o afeto. E isso vai desde do rapaz que abandona a mãe, né? E que, assim, ele tenta, mas ele não consegue, até a menina que não consegue criar uma relação afetiva com o cachorro. Porque a ideia do cachorro é interessante, porque uma das coisas que os psicólogos dizem, por exemplo, quando as crianças estão com algum problema de interação social, é de trazer um animal para ter esse primeiro contato afetivo, para depois você partir para um contato mais complexo, que é um contato com outro ser humano, que vai te demandar outras coisas, né? O animal ele vai te demandar tempo, comida, o carinho e tal, mas o ser humano vai te demandar uma relação que é mais conflituosa, né? Então, é interessante quando a menina se nega a isso, Sim. né? Ela repele no primeiro momento. Então, eu acho que, na verdade, é isso. Me parece um festival que tem esse lado aí focado para filmes do interior, né? Porque a proposta do festival, mas que, na verdade, está falando muito da nossa incapacidade de ser afetados até por um discurso agressivo, né? Então, e que realmente a gente pode se identificar aí, né, nesse momento, né? Como você disse, são curtas que refletem bastante o momento pelo qual nós estamos passando, até como é mundial mesmo, não é uma questão só do Brasil, né? Eu saí hoje, eu fui à praia pela primeira vez e a água está cristalina. Coisa que eu não via na Praia de Copacabana, eu acho que desde que eu tenho... Daqui a pouco eu vou encontrar Tatuí, que é uma coisa que eu não vejo desde os meus 9 anos, eu acho que aqui, né? Então, Em Copacabana, assim... sim. Hã? Em Copacabana, sim, na Barra ainda durou mais um pouco. Mas em Copacabana eu acho que eu não vejo Tatuí há muito tempo. E eu frequentava muito a praia quando eu era pequena. Então, assim, para a gente ver também o quanto a gente estraga o exterior, né? Ao mesmo tempo que a gente se fecha, a gente tem um poder de destruição muito grande e que a gente vai meio que se esquecendo dele, porque no cotidiano corrido a gente vai se acostumando mesmo com a fumaça do ônibus, com a camada de ozônio que está cada vez mais incompleta, né? Com o mar poluído, com essa série de coisas que não... E não é à toa que alguns animais estão indo para cidades, né? Estão retornando para algumas cidades. Então, assim, me parece um festival muito interessante, realmente. Assim, foi difícil a gente conseguir falar, foram quase 100 filmes, né, nesse programa. E para quem está ouvindo o programa, assim, não é a única apostila festivais dessa semana, a gente vai discutir também a segunda semana do Festival de Taguatinga. Mas, Roberta, queria agradecer, né? Eu acho que a gente conseguiu falar de boa parte dos filmes, né? Foi um final de semana muito corrido para a gente. E queria que você deixasse uma palavra final. Tem texto de todos, a gente fala de todos os filmes no site, pelo menos um pouco deles, né? Então a gente tem palavras sobre todas as obras. A Roberta fez um texto geral do Festival de Curtas da Cinemateca de Pernambuco e textos específicos sobre algumas obras. Eu fiz textos sobre os recortes de mostra do Festival de Cinema do Meio do Mundo. Então, Roberta, até o próximo Apostila Festivais, que vai ser daqui a pouco, Daqui com o a Festival pouco. de Taguatinga. Mas queria que você fizesse uma palavra final aí e encerrasse o programa para a gente. Eu acho só que eu fico muito feliz com o retorno que a gente tem tido, né, em pouco tempo, de alguns realizadores. E fico muito feliz também com esse acesso às obras, né, essa possibilidade de acessar obras que talvez, se há alguma coisa de positivo nessa situação toda que a gente vem enfrentando,
essa possibilidade de acesso a obras que talvez não chegassem a gente de outras maneiras, porque a gente não poderia efetivamente ir a esses festivais. Então, o fato delas estarem transitando online faz com que a gente tenha a possibilidade de ter uma noção mais completa do que está sendo produzido no país e traçar esses paralelos entre os filmes e é justamente isso, ver quais são, o que está sendo discutido pelo audiovisual brasileiro, né? Ou pelo audiovisual independente, porque, em geral, o audiovisual curta-metragista é independente. Existem curta-metragistas que fazem também longas, existem curta-metragens que têm uma produção mais complexa, com atores famosos e tudo mais, mas, em geral, são pessoas que fazem as coisas meio que na marra mesmo, né? Porque já é difícil fazer com dinheiro no Brasil. Imagina 100. Então, eu fico muito feliz da gente estar tendo essa possibilidade de assistir, de debater sobre esses filmes e de receber o retorno de alguns realizadores. Tem sido uma troca muito, muito valiosa mesmo. É isso. Parabéns pelos organizadores dos festivais, pelos realizadores que tiveram as obras selecionadas, né? Parabéns a todos. Então é isso, Roberta. Chegamos ao final de mais uma apostila festivais. Seria curto, ficou longo. E é impossível a gente discutir 90 filmes e assuntos tão diferentes em 10, 20 minutos. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo programa. Até mais. Até mais.